Olá, sejam bem-vindos à nossa live magia de hoje, meus amores. Porque hoje esta live, meu anjo, esta live ela tem que ficar gravada para posteridade, tá? Essa live, se fosse você, espertamente, malandramente, eu já dava um jeito, não sei como, sei que faz sua macumba aí, tá? Já dava um jeito de deixar ela gravada para a eternidade, para você todo dia acordar, antes de falar bom dia, você escuta a live, né? E hoje estamos aqui, no nosso querido espaço Quiron de florais, meu bem. Ah lá, ao alvo da magia. É, gente, vocês pensam que floral não funciona? Alguém já me perguntou aqui, né, se floral funcionava. Então eu vou responder, tá, meu anjo? Sabe minha mudança de país que eu tô fazendo? Então, culpa da Andréia, né, que é a dona da porra toda aqui, amor, que é a bruxaria máxima da vida, tá? Foram 2 meses de floral, pá! Não sei o que ela fez, meu bem, mas invocou o Satanás e a vida, ó, muda. Então, gente, super aconselho. Mas tem que ser uma boa terapeuta de floral, gente, porque eu já vi de um tudo. Mas vambora, só porque eu tô aqui falando pra vocês, porque eu tô sentada numa cadeira mais gostosa do mundo, vocês não têm noção, gente. Quando eu vi aquela caixinha ali da magia, eu falei, gente, se eu fosse bruxa nessa vida, mas que eu tava feita. Só precisava de uma caixinha daquela e um conhaque daquele ali pra fazer uma macumba, né? Mas graças a Deus, Deus não dá asa cobra. Mas vambora, porque hoje a live deveria ser assim. O que você não deve fazer jamais, nunca, never, caso você esteja num processo de autoconhecimento, de transformação, tá? Hoje a live é o que você não deve fazer, tá? Porque se você fizer, vamos ver as consequências. Vamos lá, primeiro para eu explicar aqui, né? Vamos pegar aí a nossa mitologia, lógico. Toda vez que a gente tiver sobre o mito de um herói, a gente tem que entender o que é um herói, tá? Na psicologia analítica, dentro da nossa psique, na nossa função, né? Na nossa psique, para saber qual o papel dele. Porque diferente dos deuses, os heróis morrem. Os heróis têm uma vida, uma epopeia que é muito parecido, né? Nascem, né? Tem um nascimento estranho, coisas esquisitas acontecem, e aí o herói sempre é iniciado por alguém, iniciado por um pastor, né? Por um Quiron, por um Trouble, vai saber que porcaria que iniciou o herói. E aí o herói faz todo o processo, né, de luta, de conquista, de busca, e aí luta, consegue as coisas todas e morre, tá? Morrer é um fato. Então vamos entender primeiro o que é um herói para eu poder explicar para você o que você não deve, em hipótese alguma na sua existência, fazer, caso você esteja fazendo o teu processo de autoconhecimento. Então vamos lá. O herói, na psicologia analítica, ele é o símbolo, né, da função transcendente. Cristiane, que porra é a função transcendente? É de comer, meu anjo, ou é de passar no cabelo? Vamos entender. É o seguinte, todos nós, e eu vou ver se eu faço uma live, se eu faço uma aula, eu acho que deveria ser uma aula online gratuita, porque a gente pode estar falando mais tempo, tá? Mas todos nós, quando a gente começa a desenvolver a nossa consciência, nós vamos escolher, né? Nós temos 4 funções da consciência. O que é a função da consciência? São 4 maneiras de você conscientizar as coisas que acontecem com você, tá? Então existe o pensamento, o sentimento, a percepção ou sensação e a intuição. Então as pessoas que desenvolvem o pensamento como função da consciência, forma que a tua consciência vai trabalhar, tá? Como é que você desenvolve isso? Quando você é bebezinho, pequenininho, você tem todas. Conforme você vai crescendo e você vai desenvolvendo elas, você escolhe uma como a sua função principal, tá? E aí você vai passar a ver a vida, meu anjo, por esse óculos maravilhoso, tá? E quando você escolhe uma como função principal, a oposta dela já vira função primitiva, meu amor. É o que você não vai fazer no resto da sua vida. E é exatamente a maneira que o seu inconsciente vai minar a tua vida. Então vamos dar um pequeno exemplo, tá? Pessoas que têm o pensamento desenvolvido. O que é o pensamento?
é qualidade, são, né, a gente, né, não é que são mais lógicas, porque cada uma tem a sua lógica, mas são pessoas que trabalham com qualidade. O que é a qualidade, né? Por exemplo, geladeira preta. Pronto, geladeira preta, parou aí. Geladeira preta. Eu atesto coisas, eu sou teórico, né? E aí falam assim, são pessoas mais frias. Não tem nada a ver, tá, gente? Não tem nada a ver com emoção. Emoção é um troço que todo mundo tem, tá? Emoção, afeto. Agora, a função da consciência é outra coisa. A pessoa que é do pensamento é mais óbvia. A pessoa que é do sentimento, que é o oposto, é aquela pessoa que vai dar valor. Então é aquela pessoa, por exemplo, em vez de ela falar geladeira preta, ela fala geladeira da vovó. E aí, meu amor, toca na geladeira da vovó pra você ver o que acontece. O Satanás abaixa nela e ela mata você e congela aí seus órgãos para poder vender no mercado negro. Porque é importante. A pessoa do pensamento é como se ela não atribuísse valor. Ela trabalha com qualidade. Então, o telefone é caro, ponto. Por isso, eu cuido dele. A pessoa do sentimento, dane-se o telefone, eu prefiro a roupinha que mamãe fez pra mim quando ela tinha, sei lá quantos anos, tá? É isso. Então, quem tem o pensamento desenvolvido, o sentimento é primitivo. Vou dar um exemplo disso. Alemães. O povo alemão é um povo que representa o pensamento. Então você vê que tudo quanto é coisa inteligente sai da onde? Da Alemanha. Só que vai para a Alemanha para você ver. Se você não comprar um prego de um alemão, o alemão fica ofendidíssimo. Oh, meu Deus! E faz aquela catástrofe. Oh! É assim. Mas eles são pensamento. Por isso que eles parecem mais duros, frios, mas são de uma emoção, porque é o primitivo. Os franceses são um sentimento. Então os franceses dão valor para a porcaria toda. Francês põe um muro, né? Um portão de ouro num castelo. E na França, assim, você chega na França, você fala, não, tapa na cabeça. Tem que ser bonjour. Senão, no way. Então, essas são as funções opostas. Não à toa que eles se bicam, né? Francês não gosta de alemão, alemão não gosta de francês, né? Vamos para a outra função, que é a intuição e a percepção, tá? Pessoas da percepção são aquelas pessoas que, vou dar um exemplo, se vestem arrumadinho, a calça é branca, a blusa tem um detalhe branco, o sapato é branco com preto, a bolsa tem um detalhe branco e preto. Elas são aquelas pessoas que são extremamente boas para poder organizar, perceber o lugar, para poder, né, planejar, né, tem noção de espaço. Elas vivem a percepção sensorial, né? Então são pessoas que têm bom gosto para comida. Quer ir num bom restaurante? Meu bem, chama a pessoa da percepção, vai escolher o melhor prato, né? E vai funcionar dessa forma. A pessoa da intuição é aquela alucinada, é aquela que vê unicórnio, é aquela que gosta do mito, lê um mito aqui, ó, lê um mito e fala, meu Deus, nossa senhora, que maravilha. São as pessoas que percebem os bastidores das coisas, elas sacam as oportunidades, elas sentem o cheiro da fumaça antes da fumaça aparecer. Então você pode viver a vida, né? Você pode escolher a sua função psíquica da sua consciência através da sua melhor afinidade para uma dessas quatro. Quando você escolhe uma e a outra fica primitiva, a vida, o inconsciente vai fazer isso aqui com você, ó. Ele vai mandar a coisa para você e você vai trupicar. Então, por exemplo, a pessoa do pensamento vai se ofender. Ela sente, ela sofre. A pessoa que é do sentimento é o contrário, vai fritar pensando. Pensa. Não sei o que fazer, tem um problema. Pensa. A pessoa que é da percepção vai ficar mais perdida que cego em tiroteio. Não sabe o que está acontecendo, né? Aí espera um sinal do Senhor, aquela coisa toda. E a pessoa da intuição, a pessoa da intuição morreu, esquecemos de enterrar. Ela perde totalmente essa noção desse espaço, de tudo isso. Então, o que é o herói? O herói é uma função que aparece, tá? E que vai transcender, ou seja, vai fazer você sair da sua zona de conforto e olhar as coisas de uma outra forma, tá? Para isso, a gente precisa entender que existem certos tipos de heróis, tá? E que vão aparecer. E como ela é uma função transcendente, ela vem, faz o seu trabalho e, ó, se pirulita. Por isso que o herói vem,
organiza, né? Ele dá uma outra visão pra você. É como se o herói conseguisse tirar você do meio da confusão, fazer você olhar de fora e falar: ah, entendi, que louco, né, gente? Que doideira esse troço. Mas como você não pode ficar a vida inteira fora de si mesmo, depois o herói morre e você volta de novo, só que você volta com a resposta para poder unificar, para poder unir os dois polos, para poder aprender a fazer a individuação. Então agora vamos para um herói, para uma função transcendente, que todos nós temos de uma forma e que a gente tem que saber usar e saber o que não fazer com ela. Porque se você tem essa função e não pega essa diquinha, meu anjo, vamos contar aqui através do mito o que vai acontecer com você. Então vamos contar quem é Orfeu, tá? Orfeu, ele é filho de Apolo. Apolo, para quem está fazendo aí o nosso curso de mitologia, de individuação, que é o deus que vai falar sobre esse processo com todas as etapas bonitinhas, tá? Ele tem um filho que é Orfeu. Orfeu, ele se torna um músico, um poeta, né? Ele tem uma voz encantadora, ele tem a lira maravilhosa que toca a música. Lembrando aqui para quem tá fazendo mitologia, né, o curso, né, o símbolo da música. Cada um de nós somos uma música única. Música, né, tem 7 notinhas musicais, 7 é o número da medida, é o número do seu, enfim, do seu ajuste, né? São os 7 chakras. Né, são as 7 notinhas que vão falar pra você de como é que você toca, como é que é a sua música interior. Por isso que a música, gente, mexe tanto com a gente, né? A música, ela resgata as coisas dos infernos, como faz você viajar na maionese. Então a música é maravilhosa. Então vamos lá. Então, Orfeu era o deus da música. Ele encantava com a sua música, beleza. E aí ele se casa com a senhora, né? Uma senhora chamada Eurípides, né? Linda, maravilhosa, plena. E o que é que acontece? Para ele, ela é a alma dele, né? A alma gêmea, o resto que faltava nele, a completude. Um dia está lá a mulher dele fazendo o quê? Não se sabe o quê. E Aristeu, quem é Aristeu? Né? Com os nomes, né, gente? Por que não pode ser João, Maria, né? Sei lá, Bete, não, tem que ser Aristeu, né? Aristeu, o que acontece com Aristeu? Aristeu é filho de Dionísio. Quem é Dionísio, gente? É o deus da loucura, é o deus da insanidade. Quando Dionísio, meu amor, aparece na sua vida, o que ele faz? Ele faz você ver as coisas no avesso. Ele faz você ser tomado pelo entusiasmo, pela loucura, né, pela completude, mas também, né, pelo medo, pelo diferente. Quando Dionísio aparece na sua vida, meu amor, ele aparece para te transformar. Dionísio é o deus da transformação. Ninguém se transforma se não pirar na batata. Anota isso para a sua vida. Porque se você é aquela pessoa que tem pavor da loucura, eu não gosto de beber muito, porque se eu... Não, tô falando pra você beber, ficar bêbado, cair na rua com um cachorro lambendo sua boca, tá? Mas se você tem pavor, aquela pessoa que tem pavor de drogas, pavor de descontrole, pavor da desmedida, pavor do não sei o quê, esta criatura, meu amor, ela apodreceu por dentro e alguém esqueceu de enterrá-la. Porque aquela pessoa que fica exatamente naquele quadradinho, naquela coisinha, ela não deixa Dionísio entrar. Dionísio é um deus que também vai estar ligado lá no mistério de Eleusis, né? Lá com o mistério, né, de Deméter, Perséfone. A vegetação, ele traz, tá? As nossas... como é que a gente faz? As loucuras que tem que fazer parte da nossa vida. Pra quem gosta de um tarô magia, pra quem gosta aí de abrir um Troubles, ele é a carta do louco. Porque o louco anda, né, onde? No penhasco fazendo o quê? Tocando música com o cachorrinho puxando a roupa dele. Sabe? E é no penhasco. Então Dionísio vai simbolizar essa loucura, tá? Se você não deixa a loucura entrar em você, você já está louco. É igual o hipocondríaco, gente. A doença é a loucura. E aí o hipocondríaco fica tanto tentando, né, se defender, que ele fica o quê? Louco. Totalmente louco. Então, Aristeu, que é filho de Dionísio, vai tentar fazer o quê? Vai tentar dar a catracada onde? Na mulher de Orfeu. Tá lá a mulher de Orfeu, linda, plena, com seu silicone, seu cabelo maravilhoso, os babyliss, tá lá fazendo o quê? Lavando uma louça, né, catando uma flor na esquina, sei lá o que ela tá fazendo. Aristeu vem, né, e aí quer abusar dela, porque na mitologia, gente,
o símbolo, tá? De você poder fazer troca, trâmite, né? O símbolo de você fazer união é o sexo. Então, quando algum deus tenta estuprar, abusar, sei lá o quê, é essa força nova tentando entrar dentro da pessoa. Não vou colocar isso acerca da nossa existência, porque aí, meu bem, seria uma live polêmica. As pessoas estariam, mas sinto informar que trago verdades. Então, olha só. Quando Aristeu vai fazer esse processo com ela fica assustada, ela tenta se defender, pisa numa cobra, a cobra pica ela e ela morre com o veneno da cobra. Paramos aí, vamos entender de onde saiu esta maldita cobra e o que é o símbolo da cobra. Gente, a cobra, ela vai ser o símbolo, né? Ela é o símbolo da energia quitônica, é o símbolo, né, do masculino e do feminino, ou seja, ela é um símbolo da sabedoria, ela é um símbolo da cura, ela é um símbolo que vai, né, a gente vê no caso do seu de Hermes, né, o símbolo da medicina, que é aquela cobra, né, que está enrolada, né, no caduceu. A cobra é a energia, a cobra é a Kundalini, a cobra é aquilo que brota lá do seu inconsciente para transformar o indivíduo, tá? Mas em forma de cobra significa que ela ainda está primitiva, significa que ela ainda não está humanizada. Então, quando ela pisa na cobra e é picada e é morta, né, é porque ela não deixou, né, Aristeu, né, penetrá-la de alguma forma, porque a loucura não entrou nela, ela morre e vai para onde, amor? Vai para o inconsciente, vai para o Hades. E aí o que acontece com o Orfeu? Fica inconsolável. Orfeu fica, meu amor, aquele mexicano com sombreiro, tocando lá suas dores, sabe, falando mal da amada. Só que ele não se conforma e fala assim, vou no inferno catar essa mulher. E aí ele vai. E aí ele consegue passar, e é você descendo no seu inconsciente, é você fazer esse mergulho no mundo dos mortos. Quem é que está morto dentro de você? Quem mora no mundo dos mortos? A sua sombra. Quem mora no mundo dos mortos? As pessoas que vivem aqui e que você tem a ímago delas na psique. Eu já falei disso aqui pra vocês, né? Que comandam a nossa vida, que são os nossos complexos, né? Os nossos traumas, né? Todo mundo mora onde? Mora lá no Hades, lá no mundo dos mortos, tá? Por quê? Porque não estão conscientizados. E Eurípides, né? O que aconteceu com ela? Ela foi lá para o mundo dos mortos, porque, de alguma forma, esse primeiro casamento que a gente tem, né? O que é o primeiro casamento? Quando você é um pequeno pirralho, hospedeiro de Satanás, e tá lá, vivendo a sua vida, qualquer coisa que você faz não é sua. Como assim? Você não tem individuação. As conquistas que você vai fazendo quando você é criança e adolescente, ela vem porque você se identifica com uma qualidade geral, meu bem, e aí lá no balacobaco você acaba conseguindo aquilo, mas você não tem autoconhecimento, você não tem domínio daquilo. Então, como você não tem domínio daquilo, você vai perder. Para poder, né, dominar, ter o domínio, para poder achar, para poder dar a sua cara, sair do coletivo. Então, essa morte dela simboliza esse processo da gente ter essa completude por alguns minutos da nossa vida e daqui a pouco ela faz o quê, amor? Morre, desaparece. A pessoa tá plena, a pessoa tá linda, daqui a pouco acontece o quê? Um espirro, perdeu a plenitude. Perdeu a plenitude, não sabe onde é que perdeu. Então, a pessoa começa a surtar, começa a entrar. É quando a gente entra no processo de fritação, amor. É quando você percebe que você tá como? Igual saco plástico no vento, tá oscilando nos opostos, babando louca, entendeu? Sofrendo. Você está onde, meu amor? E perdeu um troço, tem que achar dentro de você de novo. A sua, né? No Orfeu é a Eurídice, né? A alma, né? Aquela coisa que morreu. Beleza. Vamos continuar a nossa história. E aí Orfeu desce no inconsciente para resgatar a sua amada. Maravilhoso! E aí olha o que acontece. Quando ele desce para resgatar a sua amada, o que é que ele faz? Primeiro, através da sua lira maravilhosa, ele encanta o cachorro de 3 cabeças que mora no inferno, para não deixar com que os mortos, né, saiam. Na verdade, ele nem se preocupa muito com os mortos saírem, ele se preocupa com os vivos entrarem. Ou seja, não se mata, amor. É aquela pessoa que quer viver na inconsciência, na ignorância, sabe? Aquela pessoa que vira e fala assim, eu era feliz e não sabia. Por que é bom ser ignorante, né? Eu já ouvi tanta gente uma vez falar isso pra mim. Era tão bom quando eu não sabia, não pensava nessas coisas. Você querendo voltar pro útero da tua mãe, meu amor. É tão bom, né, anjo? Tão bom não ser nada, não ter existência.
Então assim, a pessoa quando ela entra nesse processo de ai, não quero mais viver, quero voltar, é quando a gente vê, né, um processo depressivo, é quando a gente vê um processo, né, de fuga psicológica dos problemas, quando a pessoa começa a ficar, né, a reagir de uma maneira over, né, de uma maneira, mais intensa, as coisas que antigamente não eram assim, aí você começa a ver que ela tá na desmedida, né, enfim. E aí a gente quer voltar, mas tem uma função que nos ajuda a descer lá no inferno para buscar o que tem que ser buscado e trazer para cima, que é Orfeu, que é quando você vai fazer a sua linda terapia, que é quando você começa a analisar teus sonhos, que é quando você começa a estudar a mitologia simbólica que está acontecendo na sua vida e começa a perceber o arquétipo que você está passando, que vai dar para você a solução do seu processo, a solução das suas questões, enfim. Isso é descer no inconsciente, isso é entrar no mundo do inconsciente. Isso é você entrar e permear ali e falar, opa, o que está escondido aqui? Você vai trazendo isso para a sua consciência, você vai buscar Eurípides. Só que quando ele desce, ele faz com que o inferno, né, com que as dores do inferno, com que as purgações do inferno parem por um instante. Cristiane, por que no inferno tem purgação? Por que nego fica sofrendo lá na sombra? Porque quando você escolhe alguma coisa da sua vida, ou porque a cultura diz que é assim, porque a sua família diz que é assim, porque sei lá que raio que o parta que você aprendeu que é assim, e joga no inferno, é a mesma coisa que você se mutilar e ficar espancando o membro mutilado. Você se maltrata, é por isso que no inferno tem dor, porque quando você escolhe botar aquilo pra sombra, aquilo vai sofrer. Para você aquilo tem que deixar de existir. Então é o sofrimento. Mas quando o Orfeu entra aí no inconsciente, o sofrimento para. Por quê? Porque a pessoa que tem coragem de fazer esse mergulho para dentro de si vai começar a entender algumas questões. A primeira é: não temos que ter pena de nada, nem de ninguém, muito menos da gente. Porque seja lá o que a gente está passando, tá? Bem feito. Como assim bem feito? Temos que passar e ponto, acabou. Não adianta chorar, não adianta pedir para tirarem, aliviar o peso. Meu irmão, faz o seu trabalho. Ganhe consciência. Ah, mas é ruim. É ruim porque a gente não sabe o que é bom. Porque se a gente soubesse o que é bom, a gente estava lá equilibradinho. Mas é ruim. Se passa por um momento de meio que, né, de tortura, de ansiedade, de angústia, se passa por esse momento, mas não adianta você fazer macumba, magia, qualquer coisa, respiração, remédio para acabar com aquilo, porque você não tem que ter pena de você, você tem que lutar por você. Porque, em verdade, é só assim que a gente aprende. Agora, quando a gente muda o sentido do sofrimento da nossa vida, você pode estar passando por uma coisa horrível, mas você é aquela pessoa que não quer que tirem aquilo de você, porque você quer aprender, porque você tem plena certeza que quando você integrar e quando você descobrir, a vida vai, 180, ela muda completamente. Você ganha a felicidade que as pessoas tanto buscam, ela só vem daí. Quando você começa a perceber que você é autor de tudo isso e que você também é o próprio curador de tudo isso. Então você tem coragem de mergulhar no seu inconsciente e dane-se o que você vai encontrar. Vambora, Orfeu. E aí, Hades, que é o dono do inconsciente, né, gente, e Perséfone, que é a rainha do inferno, ficam encantados com a música de Orfeu. O que é a música, gente? É a medida, é como você vai olhar para tua sombra, é como você vai buscar ela. Então eu vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Quando vocês forem buscar a sombra de vocês, como é que eu busco minha sombra, Cristiane? Quando você for falar daquele seu defeito, daquilo que você abomina em você, daquilo que você não gosta, cante, envolva, olhe para aquilo de uma outra forma. Olhe para aquilo como um tesouro. Trabalhe o seu olho para entender que não existe o bem e o mal, o bom e o ruim. Que existem, né, os opostos que se complementam, que tudo tem o mesmo valor.
Ah, mas é difícil a gente pensar que, por exemplo, a agressividade é igual à doçura. É difícil porque a gente não tem o hábito de pensar. Mas se nós tivéssemos o hábito de pensar, de ler, de estudar, de se aprofundar, a gente ia ver como que não pode existir nunca no mundo isso. E como que você tem que amar a natureza que você é. Como que você tem que amar o que existe dentro do ser humano. Como que isso é divino, como que isso é bonito. É igual o cachorro. Quem tem cachorro sabe. É igual o cachorro ama tudo que ele é. O cachorro encontra com outro cachorro e cheira o furico do outro cachorro e tá de boa. Por quê? Porque cheirar furico é coisa de cachorro, gente. Ele não fica lá, meu Deus, vai me olhar cheirando o furico do cachorro. Ele cheira o furico e tá de ótimo, entendeu? Então assim, é isso que precisa acontecer. A gente precisa gostar do que existe em nós. Ah, mas é feio, é nojento, não sei o que lá. Vai catar um samurai no meio da rua, sua pomba gira, pelo amor de Deus. Como é que a gente tem coragem, né, de fazer isso? Cristiane, mas é porque é muito pesado. Por isso que eu falo pra vocês, pra fazer autoconhecimento tem que receber quem no corpo, amor? O próprio Satanás. Porque é só Satanás pra resolver isso, pra botar fogo no mundo, pra falar que agora vamos mudar essa porra toda, aí vai ser agora. Se não, meu amor, você não vai fazer. Porque a primeira pessoa que virar pra você e falar assim, nossa, nada a ver, que agressivo, nossa, mas você é meio radical, nossa, qualquer nossa que você ficar ouvindo na tua vida, você vai parar, tropeçar, e aí, meu amor, eu vou chegar aqui pra você e vou ser bem sincera, né? Porque a gente, né, trago verdade, hoje eu tô nessa frase aí do trago verdade, eu ouvi em algum lugar, agora eu tô falando sem parar. Que é o quê? Você, meu anjo, vai ser um normoide, tá? O que é um normoide? Sabe o mito da caverna de Platão? Aquela gente deitada, olhando lá pra caverna, achando que as sombras são coisas? Você vai ser um troço desse. Porque você vai ter tido a oportunidade de ter visto realmente o que faz aquelas sombras e você vai jurar de pé junto que a sombra é mais real do que o que você está segurando na sua mão. Então, vai ser normoide, tá? Vai lá, vai lindo, né? E como a gente aqui é o Satanás, a gente tá na beira do abismo, a gente só empurra, vai lá mesmo, ó, tum. Porque é só caindo mesmo e se lascando pra destruir essa ideia que destrói você. Então, por isso que eu falo pra vocês que tem que ter o quê? O hospedeiro de Satanás dentro de si, né? Você tem que ser aquele, vambora, filho. É pra destruir, vamos destruir agora. E aí a gente vai só fazer uma saudação aos arianos, escorpião, sagitarianos, né, gente? Virginianos, essa galera que tem o quê? Que já nasceu com um demo agarradinho ali, ó, pra poder dar uma catracada ali, poder dar uma destruída lá. Maravilhoso. Então vamos lá, vamos voltar para o nosso querido Orfeu. E aí desce Orfeu na porcaria lá do inferno de Satanás, onde encontra Hades, tudo bom, seu Hades? Beleza? Então, Perséfone, olha, eu vou levar aqui a minha mulher, poderia levar ela de volta para cima? E aí é a hora que Hades fala, esquisito esse negócio de ficar levando pra cima de volta, né, meu amor? Que desceu, deixa ela no inferno, tá aqui, morreu, né? Mas ele pede com jeitinho, toca aquela musiquinha, deve ter tocado o bife, né, gente? Tarantantan, que, né, alegra todo mundo, né? Deve ter feito ali, né, a graça, cantou uma música bonitinha, ele tinha uma voz maravilhosa, né? Porque a voz fala do nosso poder, a voz fala de quem você é, do que você traz pro mundo. E aí, né, a Perséfone fica, né, deve ter sido Perséfone que falou, vai, Hades, dá a cedida, né, amor, deixa de ser duro. E aí eles falaram, não, tudo bem, pode levar aqui o encosto da tua ex-mulher, né, porque que é viúvo, né, pode resgatar. Eu não sei, gente, mas acho que a música de Orfeu é thriller, sabe, tipo do Michael Jackson. Aí, aí vem aqueles, só pode ser, porque, mas enfim. E aí ele vai trazer a mulher de volta, só que Hades vira pra ele e fala assim, beleza, rapaz, mas para você voltar do inconsciente, do que você viu aqui e aprendeu aqui, né? Ou seja, resgatar a Eurídice, você vai ter que ir subindo pelas trevas, pelas brumas, tocando lá a sua música, ela vai ter que ir te seguindo e você não pode olhar para trás. Ponto. Já perceberam que olhar para trás está em tudo quanto é lugar da vida? Tá na Bíblia, olhou para trás, virou sal. Tá não sei aonde, porque né, o norte, sul, leste, oeste simbolizam coisas pra gente. O sul simboliza, né, o norte simboliza o nosso futuro, né? O sul simboliza o nosso passado, né? A direita, né, o que a gente vai chamar de, né, de leste simboliza, né, o nascimento da consciência, e o oeste simboliza a morte desse processo, mas também, né, a morte, mas também o renascimento. Então, quando ele vira para Orfeu e fala assim, querido, só não olha para trás, você pode olhar para onde você quiser, você pode olhar para o seu dedo, para o seu umbigo, você pode olhar para as pessoas do inferno, você pode olhar
Buscar a hora que você quiser, meu amor. Agora não olha pra trás. Aí vai Orfeu, tocando lá o bife, taraná, tocando seu pianinho, você quer que toca a lira dele. E aí vai o quem? Vai Eurídice atrás dele, lananã. E quando ele tá saindo do inconsciente, quando ele tá chegando lá, quase lá, sabe, na luz do fim do túnel, ele sente uma melancolia. E é aí que vai acabar com a nossa história. O que é a melancolia, queridos? Melancolia não é saudade, tá, meus amores? Tem gente que fala assim, tocar saudade, não, melancolia. Melancolia é uma falta profunda de sentido. Por que a melancolia é uma falta profunda de sentido? Porque quando nós temos um processo melancólico, a consequência dele é a depressão. É o voltar-se para dentro. É quando a vida perde o sentido. E aí vem a dica de ouro do seu Orfeu para nós não fazermos, porque ele olha para trás, aqui spoiler, olha, maldito, olha, né, gente, olha para trás. E aí o que acontece? Eurípides, ela some, né, porque ela é um espectro, ela some no inconsciente e ele volta para a Terra, assim, inconsolável. E aí ele cria uma seita secreta só para homens, tá, meus amores? Só vai ensinar homens pensamento, consciência, tá? A descerem no inferno e a voltarem. Mas ele tem uma aversão profunda às outras mulheres. E aí as mecantes, que são as loucas de Dionísio, né, gente? Aquelas, né, ou bacantes, que são aquelas que entram nas orgias, né, e fazem lá o sacrifício, acabam destruindo Orfeu. Elas esquartejam Orfeu, elas matam Orfeu. E aí conta o mito, né, que do resto dele nasce uma árvore. Vamos explicar esta bagaça, porque é nessa hora que você tem certeza que a pessoa que pensou na mitologia, ela usava drogas pesadas. Porque uma pessoa ser destruída e virar uma árvore, meu bem, mas o que ela fumou, né? O que foi que essa pessoa ingeriu na mente dela? Mas vamos entender porque nós estamos falando de símbolos, tá? Quando você está lá no inconsciente, percebendo suas questões, e você não tem um sentido para se transformar, quando a individuação para você não tem um sentido na sua vida, quando você quer se individuar para parar de sofrer, isso não é um sentido, tá, gente? Isso é uma ilusão, porque parar de sofrer, vou contar aqui uma verdade, você não vai nunca, porque individuação é um processo, aquisição de consciência constante, você não tem que chegar em nenhum lugar, hospedeiro de Satanás, você tem que fluir, você tem que caminhar. Então é isso, você não tem que dar conta de coisas, você tem que dar conta do que tá aqui hoje, porque amanhã vai mudar, amanhã vai florescer outra coisa. Você é igual uma árvore. A árvore é o símbolo da individuação. A árvore começa nascendo e ela vem pra cá, depois vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ela se transforma. Então você vai fluir eternamente. Quando acaba de fluir, Cristiane? Não acaba de fluir, Satanás. Você flui para o todo sempre. E se eu morrer, eu parei? Meu bem, se você morrer, para quem é reencarnacionista, tu tem outra vida. E para quem não é? Para quem não é reencarnacionista? Para quem não é reencarnacionista, meu amor, reza para não ter outra vida, porque se tiver, tu vai ter que continuar fluindo, entendeu? Não tem essa. Então, o que é que acontece? Você tem que fluir. Então para de se perturbar. Para de ficar, meu Deus, eu não tô conseguindo. Ai, todo mundo consegue menos eu. Pelo amor de Deus. Para de surtar, tá? Já basta que a gente já vai nascer surtado, né? Para de ser louco. Para de dar uma de maluco, tá? Isso é natural. Então deixe fluir. Vive e dê conta do que tem que dar conta hoje. Ah, mas aquilo eu não entendi. Vai pra casa do caceta. Não entendeu? Não entendeu. Daqui a pouco aquele troço vai reaparecer pra você falar, oh, que louco, né, gente? Deu uma voltada aqui. Porque não estava na hora, tá? É como se nós fôssemos uma plantinha. Botou a sementinha da planta, ela vai crescer na hora dela. Não olha pro lado e fica querendo dar conta do que a árvore dá, porque você ainda é uma plantinha. Então, se dê conta do que você dá conta. Beleza. Vamos lá então. Quando a individuação não tem um sentido profundo para você, você não sabe para que serve realmente isso,
Você não entendeu que não é para parar de sofrer, ou para acabar com a ansiedade, ou para acabar com a tristeza. Não é para isso. Individuação não vai acabar com nada disso que você está passando. Individuação é um processo que acaba momentaneamente, porque essas coisas são coisas que te conduzem para um eterno fluir. Elas não são ruins, por isso que eu falei, mudar o sentido do sofrimento é a primeira coisa que você tem que fazer na tua vida, porque hoje nós vivemos numa sociedade que é proibido sofrer. É tão proibido sofrer que você tem remédio para depressão, você não tem um remédio, você tem trilhões de remédios para depressão. Você tem milhões de maneiras de você meditar, serenar, se acalmar, ficar na sua. Eu não sou a favor da calma, eu sou a favor da loucura. Eu quero mesmo que você surte, porque quando você chega no máximo da surtação, você chega na paz, você chega na calma. Por quê? Porque não querer surtar é não querer o novo, é não querer pensar, é não querer deixar a coisa, ferver dentro de você. Então, se você não deixa, não pensa, não olha para o novo, não muda a cabeça, não muda a consciência, meu amor, você vai buscar sempre uma coisa para anestesiar o mundo louco que você vive. Para anestesiar esta loucura que nós passamos pela ansiedade, pela tristeza, por sei lá mais o que, e não vai adiantar. Individuação e autoconhecimento, qualquer coisa que você fizer, não vai acabar com a dor, não vai acabar com a ansiedade, não vai acabar com a tristeza, não vai acabar com os problemas da sua vida. Não, mas eles vão te facilitar para próximos desafios, porque você é um eterno fluir e um eterno vir a ser. Então, se a individuação não está solidificada como um sentido real e profundo dentro de você, se você realmente não entendeu para que isso serve na sua vida, na hora em que você encontrar a sua Eurídice, na hora que você for buscar aquilo que faz com que você fique mal e esteja lá fritando, vai bater a melancolia. E a melancolia é a falta de sentido. E a melancolia vai fazer você olhar para trás, do tipo, puta, eu era feliz e não sabia, sabe? E você vai começar a comparar, vai começar a achar que é muito difícil, vai começar a querer parar, vai começar a não ver sentido para trazer aquilo à consciência, vai tentar fugir, vai tentar se esquivar. E as pessoas que fazem isso, que têm a oportunidade de ouro de fazer a individuação e não fazem, jogam fora porque não entendem, porque não querem Dionísio ali para poder mudar o pensamento, porque não entenderam como Nietzsche fala, né? Nietzsche era considerado o filósofo do martelo, porque era uma porrada na cara da sociedade. Ele vem trazendo pra gente essa maneira de pensar, de você quebrar os padrões. Se você não tem isso, meu amor, meu querido, meu anjo, meu pônei encantado, acabou pra tu, tá? Você vai viver como Orfeu. Você vai chegar aqui, vai perder aquilo, que vai continuar sentindo falta, vai continuar não se sentindo inteiro, vai continuar na mesma. E aí você vai fazer o quê? Você vai ensinar os outros, porque é isso que Orfeu faz. Ele ensina os outros a entrar no inconsciente para buscar alguma coisa, mas não ensina a realizar. Quantas pessoas eu conheço, e não são poucas, é a maioria, que tem o discurso junguiano na fala, que enchem a boca para falar sobre sombra e são umas antas, uns imbecis, porque eles falam, mas não têm ideia do que é, porque se tivesse não estariam onde estariam e não estariam fazendo o que estão fazendo e nem pregando o que andam pregando por aí. Então, quando eles falam, mas não concretizam, porque Eurídice é uma mulher e ela é o quê? Ela é a materialização disso tudo. Quando você não bota pra fora, quando você não vive, quando você não materializa, você é um saco vazio. Você é um nada, você é um cuspidor de conhecimento de alguma coisa. Você é alguém que consegue ajudar o outro, mas não se ajuda. Isso não é ajudar ninguém. Você não tem mérito por isso. Você não ganha uma estrelinha, um curtir de Deus. Porque Deus fala assim, puta, cara, porque eu vou contar um fato. Ninguém dá o que não tem. Ninguém ajuda se você não se ajuda. E Jung já falava, se a tua psicologia não serve pra você, meu amor, não serve mais pra ninguém. Então, se não faz efeito em você, se não cria flor e raiz em você, não vai fazer para mais ninguém. E é por isso que eu vejo muita gente
que quando abre a boca pra falar dessas coisas parece o esgoto da SEDAI não tratado, entendeu? Mas fala uma quantidade de idiotice, muda o conceito, se contradiz, a própria vivência, experiência, até onde a pessoa tá, é assim. E aí o que acontece com Orfeu? Ele fica nessa, de virar mestre, de virar sábio, mas sem ter vivência. Então ele fala, mas não é. E é assim que a gente começa a perceber a diferença, que é um grande abismo entre as pessoas que têm leveza e espiritualidade na vida, fazem tudo com tranquilidade, e aqueles idiotas que ficam pregando certas coisas que não pode, tem que lutar contra isso, que todo mundo aqui, eu tenho certeza, já ouviu algum babaca que fala isso. E você vê como que paz é a única coisa que ele não tem. Ele tem luta na vida dele. Porque ele tá 24 horas lutando, tentando, se mutilando. Ele não entendeu, mas o discurso é o quê? O discurso é o discurso da sombra, do oposto. Vai catar um samurai no meio da rua. Eu tenho pavor disso na minha vida. Por quê? Porque são pessoas que elas truncam a informação. Por que elas fazem isso? Porque é conveniente para elas. E aí o que acontece com Orfeu? Quando ele começa a fazer isso, vem as loucas de Dionísio e estraçalham ele, estraçalham. Por quê? Porque você precisa ter vivência, você precisa ter processo você precisa entrar na sua loucura, você precisa aceitar, não tem que ter melancolia, não tem que ter medo de mudar, não tem que querer salvar o outro. Não, mas se eu mudar, a minha mãe vai ficar pra trás. Amor, um tchau pra tua mãe e um cartão postal pra ela. Pão e bênção. Minha família, para de carregar o outro na costa, porque se você carrega um manco, se você dá isso é Nietzsche, se você dá um cavalo pro manco e até ali, quando o manco chega até ali e desce do cavalo, ele cai, porque ele não anda. Então pra que dar um cavalo pro manco? Mas e como é que o manco vai até ali? Será que ele precisa ir até ali, meu amor? Será que ele quer ir até ali? Será que a consciência dele vê que ele tem que ir até ali? Ou será que é você dando uma de salvador? Né? Que a gente faz isso, a gente adora ajudar o outro. Adora ajudar o outro e virar quem? Virar humilde, né? Eu abro mão de mim para o outro porque eu ajudo o outro. E aí eu sou quem? Eu sou o orgulho, eu sou aquele que salva, eu sou o benfeitor. E aí vocês começam a perceber a grande contradição que é, né? Como é que a gente, às vezes, querendo fazer ao outro e continuar sendo cego pra gente, nós entramos na nossa própria armadilha. Aí vem quem? Vem Dionísio e acaba com a tua vida. Então, e aí por que Orfeu vira então uma árvore, vira um herói, né? Porque o que ele ensina pra você é ouro, fundamental. Entre dentro do seu inconsciente, veja, encare a si mesmo de cabeça erguida, mas não fique achando que o que tá embaixo é inferior, é horrível, não pode, né? Não! Encare de uma outra maneira. E aí, pra você poder encarar de uma outra maneira, você tem que ser meio louco mesmo. Porque só um louco pra virar aqui, numa live, né, no Instagram e falar, gente, a agressividade é tão legal quanto a doçura. Meu PT tá possuída por alguma coisa. Então, deixe Dionísio entrar, porque se ele não entrar, e se você não fizer essa mística, no way. Então, o mito de Orfeu diz pra você o que você não deve fazer. E dizendo o que você não deve fazer, ele diz exatamente o que você deve fazer, né? Que é tudo isso que eu falei aqui pra vocês. E por que ele vira uma árvore quando ele morre? Porque a função dele foi cumprida. Descer e voltar. Ele é um herói. Ele é a função transcendente. Ninguém vive um herói para sempre. Herói, gente, herói, o que é um herói? Herói é igual uma roupa que você usa. Usou, plena, agora chega, guarda. E vai usar quando necessitar de novo. Mas não vai ficar ali. Você não vai ficar descendo, resgatando um morto, descendo, resgatando um morto, porque você não é Michael Jackson fazendo aquela dancinha maravilhosa do Thriller, meu amor. Você vai fazer no momento certo, tá? E aí, por isso que ele vira um grande sábio, e vai gerar a religião órfica, que eu não vou explicar, porque dentro da religião órfica, e aí, meu bem, se eu falar daqui da religião órfica pra vocês, vocês já vão na hora detectar o que é a religião, né, órfica, o que é o que são, né, o pessoal que vivia ali para Orfeu. Vocês vão falar, gente, é essa galera aqui que continua aqui fazendo a mesma coisa, que louco, né? Pois é, tá? Então,
a gente precisa pegar, tá, gente, essa dica maravilhosa de Orfeu e botar na nossa mente para que a gente não faça o quê? Para que a gente não cague no nosso processo de individuação, porque você não estrague a bagaça, para que Deus não olhe para você e fale, puta, lá, tá acabando com a minha obra, ah, Deus do céu, era só para viver, mas não consegue, entendeu? Então você começa a pegar isso. E para isso, gente, né, qual é a dica maravilhosa? Leiam, estudem, ouçam, entrem em coisas que vão fazer você quebrar o pensamento que você tem. Sejam grandes pesquisadores. Fulano disse que Sócrates falou que isso é maravilhoso. Vai ler Sócrates, vai lá, ó, o que ele falou, né? Fulano, né? A mitologia, como a gente está falando aqui da mitologia. A mitologia, ela dá todos esses caminhos pra gente. Então, por isso que eu falo pra vocês, cara, quando a gente começa a entender que na mitologia tá o sagrado, o segredo do processo, você começa a perceber como é que é rico, como é que são ricos esses símbolos e como eles vão repercutir dentro do seu inconsciente. Quantas pessoas aqui já sonhou com o tio que morreu, com o pai que já foi, com a mãe que apareceu, com a tia que, né, que apareceu lá, né, a tia que morreu, que você falou, tia, o que você tá fazendo aqui, que louco? Quantas vezes você já não sonhou com os seus mortos? E o que você fez deles? E aí tá Orfeu, pra gente poder pensar. E tá aí estão os símbolos que a gente tem que se relacionar nos nossos sonhos. E isso muda tudo. Então, gente, eu vou passar aqui para as perguntas, tá? Agora, para quem tiver. Lembrando que, né, o nosso carrinho do nosso curso de mitologia encerra hoje às 11 horas, porque as vagas são limitadas. Então, assim, quem quiser, né, ainda vai até, né, corre aí depois de acabar a live, ó, vai lá pegar, porque o mito de Orfeu eu falei aqui pra vocês, tá? O mito de Atena, já foi pra você, Ártemis, Apolo, vai estar ali, que é o processo de individuação, é como acontece, o que acontece, o que tem que respeitar, o que não tem, quais são os passos que você vai tendo, né? O que é uma energia que brota de Ártemis em você, do instinto, como que o instinto age em você, porque ele que vai fazer você ter as doencinhas, as bagacinhas, caso você queira matar Ártemis, e por aí vai. O Apolo, como que você busca o autoconhecimento, como que você toca a sua música. E de bônus, eu já falei pra vocês, né? De bônus tem o mito de Oreste, que é o que quebra a maldição familiar. Então, quem tá aqui perguntando pra mim, a live de ontem, pelo amor de Deus, né? De terça-feira. Ai, tava no Complexo da Família. Meu amor, meu anjo, está lá, o mito vai ganhar de graça, porcaria, né? Que é Orfeu contando como quebra esta bagaça. Como que é? Ah, porque você não faz aqui, Cristiane, uma live pra isso? Porque eu ainda tô contando pra vocês um pedaço do mito de Orfeu, da resumida. Quem tá no curso sabe quantas coisas tem, né? Quantos símbolos tem. Porque a gente tem que refletir, mastigar e se conectar. Mas vamos embora, porque a gente tá aqui pra responder pergunta, meu bem. É pra botar aqui o nosso processo aqui no fogo, ó, tá? Vamos embora. Dri, tem pergunta aí? Existe alguma relação com minha fase de desenvolvimento? Ver números repetidos no relógio, vejo borboletas por todos os lados. Gente, olha só. Sincronicidade, tá? É uma coisa que só... Ah, eu tô vendo número repetido, tá? Dane-se. Qual o sentido que isso tem na tua vida? Isso tem algum sentido na tua vida? Isso se conecta com alguma coisa na tua vida? Ou é só 11, 11, 7, 7 borboletas? Se for só isso, não é nada, tá, meu anjo? Não é nada disso. Porque a sincronicidade, para ser alguma coisa, para alguma coisa ter esse sincronismo, você precisa fazer o link. Isso precisa estar falando do que está acontecendo na sua vida. Isso não pode simplesmente repetições. Ai, vi isso, nossa, depende o isso que você está vendo, né? Depende, né, o que está acontecendo. Ah, estou fazendo curso do mitologia e estou vendo lá o 7 o tempo inteiro. Meu bem, porque o próprio Apolo tá aparecendo na tua frente, tá batendo na tua cara. Vai lá, tá. Vai entender o seu 7, vai botar tua música pra fora, vai botar autoconhecimento. Então, depende, tá, gente? Sincronicidade, o nome já fala, né? É um evento sincrônico. É aquilo que não tem uma causa aparente, mas que você vai né, fazer uma relação na hora com o que está acontecendo, tá? E isso é sincronicidade. E aí você começa a perceber, você começa a linkar com as coisas da sua vida. Mas se não tem esse link, não é nada.
O olhar para trás de Orfeu, na vida real, representa a falta de sentido no processo de autoconhecimento? Representa. Olhar para trás de Orfeu representa a falta de sentido no autoconhecimento. Sim, e representa também a nossa vontade de não fazer o processo de individuação. Porque a gente pensa que é difícil, a gente pensa que é doloroso, a gente pensa que é impossível, a gente pensa demais. E são coisas que não são assim. Não é difícil, é ajustável. Porque você é igual, por exemplo, você dirigir um carro. Você bota o carro na estrada, começa a dirigir, tem que desviar do buraco, tem que desviar do sem noção que tá andando aonde? Na mão de esquerda, a 40, e aí a mão é a 80. Tem que desviar do cachorro que atravessa a rua, tem que passar pela lombadinha, você vai ajustando. A pessoa tem que entender que o processo de individuação é um sentir-se de si, é você encaixar em si. Então você precisa ir se ajustando. Quando ela acha que é alguma coisa que vai sair mágica, que é um negócio que vai cair assim, tá, pá, aí, meu amor, ela não tem sentido, porque aí ela quer, aí não é nem que ela é imediatista, é que ela é ignorante mesmo do próprio processo, porque ela não sabe que isso vai se ajustando. Você às vezes demora 3 meses para entender uma coisa, mas é tão rico esse caminhar desses 3 meses, porque você vai descobrindo outra coisa, que vai puxando, que vai fazendo esse processo, você vai linkando com outras coisas, você vai vendo o que você não via, até que você acha uma coisinha e você fala, cara, foi. Então assim, é muito gostoso, não é doloroso, você vai buscar, né? E quando você chega, que você entende, aquilo te dá uma felicidade e você já está procurando outra coisa. Já tá, e aí agora, o que eu vou aprender? Porque por mais que seja, né, sofrido, no sentido de que você anseia, né, isso mostra que você está vivo, está num eterno vir a ser. Então, você faz o quê? Você começa a gostar do processo de uma maneira muito doce, muito gostosa e vai aprendendo sobre você. Cada coisinha é importante. E você fala, cara, peguei aqui, nossa, agora descobri isso aqui. E às vezes nenhuma coisa que você acha que está querendo resolver, você vai descobrir outras coisas. Então assim, é bem mais legal, né? Então, olhar para trás é não ter a menor ideia do que está fazendo com o processo de autoconhecimento. Entendeu? Não sabe por que tem que mergulhar no inconsciente. É para parar de sofrer, né? Não, meu amor, é para você ser você. E aí quando você é você, não tem o parar de sofrer, tem um ir, tem um fluir, tem uma paz interior, você consegue ter raiva com alegria ao mesmo tempo, você consegue estar sereno, você consegue simplesmente ser. E aí, não estou entendendo isso. Não tem problema, vou entender. E você vai costurando, entendendo. E aí o processo de individuação vira uma eterna meditação, para quem sente aquela paz interior da meditação. É isso. Quando você reconhece a sua sombra, como fazer para não oscilar tanto entre os polos? Quando você reconhece a sua sombra, você vai oscilar entre os polos. Como não fazer para oscilar entre os polos? Primeiro, tem todo um passo a passo que eu deixei para vocês na live da sombra, que já tá no YouTube. Eu não sei se, eu acho que é a 3ª live, tá? É a última da série da sombra. Mas para você não tem como não oscilar. Tem como você começar a transformar a oscilação em ouro. A transformar a oscilação no teu processo, na tua alavanca. Como é que você faz isso? Você começa a puxar o eu. Primeiro você tem que igualar os polos. Você tem que parar de achar que um é bom, outro é ruim. E que você tem que entender, você tem que conversar com eles. Você tem que, quando você se divide em 3 pessoas. A que faz isso, a que faz o outro lado e a que está enxergando. E a que está enxergando vai conhecer os outros lados, vai perguntar os ideais, o que quer. E ela vai começar a perceber que os 2 lados querem a mesma coisa. E aí a hora que ela entra pra ela, como ela se respeitando naquela situação, o que ela quer, o que ela gosta, o que ela flui, o que ela precisa, né? Como é que é a nossa constituição psicológica. Vou dar um exemplo aqui para vocês que eu sempre falo. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito pita, né? Para quem trabalha, né,
com a parte hinduísmo, né, com os gunas e os doshas, eu tenho muito fogo no meu mapa. Alguém já viu fogo lerdo? Alguém já viu fogo fofinho? Alguém já viu fogo devagar e sempre, mantendo a forma? Amor, fogo. Então, como é que eu não consigo achar a paz na agitação? Eu tenho que entender como é que é a paz do fogo. Eu tenho que entender como é que isso funciona. Eu tenho que entender que eu só tenho paz quando eu estou me movimentando. Eu tenho que entender que eu preciso estar falando, lendo, conhecendo, para estar meditando, serenando, me acalmando, me entendendo. Quem é você? Né? O que você diz sobre você? Que voz é essa que vem e diz, é isso? E você vai descobrir nesse isso, esses dois polos que você está oscilando. Essas duas coisas, essas duas qualidades. E aí você consegue aceitar, botar o limite naquela situação e para de oscilar. Você começa a ser assertiva. Vou dar um exemplo para a gente fechar com chave de ouro esse processo aqui. Né? Vou dar o meu exemplo para vocês, tá? Eu sou uma pessoa que se alguém perguntar assim pra mim, Cristiane, céu ou inferno? Eu vou falar o inferno. E eu quero ser a dona do inferno, entendeu? Eu quero estar lá mandando a porra toda. Mas eu gosto do inferno, da destruição, eu gosto do fogo, eu gosto da agitação. E aí você fala assim, nossa, que coisa horrível, mas e a construção? E a união? Pois é, quando você destrói aquilo que te mata, a união aparece. Quando você destrói crenças, valores, a hipocrisia, pronto, a união acontece, a vida brota. Então eu gosto da destruição. Tem gente que gosta da construção, mas quem fica na construção, eu vou manter com carinho, eu vou consolar, eu vou poupar, e está empurrando a entidade para o inferno, porque ela mantém aquilo que adoece a pessoa. Então, mantendo aquilo que adoece a pessoa, ela destrói a pessoa para que a pessoa possa se reconstruir. Mas qual lado você se identifica, meu amor? O que flui em você? Você é a pessoa docinho ou você é a pessoa satanás? Porque a gente vai entender que as duas coisas fazem a mesma coisa. Quem é você? Eu sou o satanás. Então, se você gosta disso, aceita que dói menos, saiba que você vai fazer, mire certo para fazer, e os opostos que eu dar a situação que você tá oscilando, faz isso aqui, ó. Tum, acabou. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Quando eu saquei essa coisa da destruição, né, de quebrar, e eu faço isso, gente, sem querer, porque eu sou uma pessoa burra. Sabe burro quando tá andando em paca? Sou eu. Se eu tô lendo um livro, e aí o livro fala assim, isso aqui é a segunda lei da termodinâmica da física. Babou! Ele citou só, eu não consigo mais estudar. Eu tenho que parar de ler aquela bagaça, eu tenho que ir lá na física estudar. O que é a segunda lei termodinâmica? A energia, o que é energia? É calor, o que é calor? Aí eu vou, primeira lei, segunda lei, terceira lei. Aí eu vou fazer mergulho de apneia. Aí eu vou lá no quinto dos infernos e quando eu aprendo a física, aí eu vou fazendo outros links. Quando eu volto para falar de uma página de um livro que eu li, porque eu sou burra, tenho dificuldade de entender e eu preciso fazer essa outra situação, parece que eu sou inteligente, porque você vem cheio de conhecimento. Só que pra quem gosta de nadar no raso com boia, eu sou destruidora. Porque a pessoa vira pra mim e fala, não, mas é porque... E aí taft. Eu gosto disso. E eu vou fazer isso em qualquer lugar da minha vida. Porque é a minha natureza, é como eu penso, é a minha dificuldade de organizar. Então, o que é que eu preciso aprender a fazer? Eu preciso aprender a usar essa energia de maneira correta. Então, quando você vê que alguém está ali e não está entendendo, em vez de você ficar explicando, você destrói. Como é que eu vou acabar com essa criatura? E aí você lança o que tem que ser lançado. Aí vem a medida, uma frase, a pessoa, meu Deus, que maravilha, me iluminou. Mas você tem que gostar. Tem gente que vai ficar, não, você tá certo, não, que maravilha. Só para destruir, para a pessoa, né, poder pensar. Então, assim, o que é que você é? E aí você une aonde você está oscilando. Gente, eu vou encerrar aqui porque o tempo já tá me contando aqui, infelizmente aqui, porque esse tema é um tema gostosíssimo de falar, né, de integração, né? Que, aliás, quem fez lá, né, o curso de mapas, aquelas coisas, tem tudo. E a gente vai ver se a gente dá a gente vai dar uma reformada, né, uma reformulada nesse curso aí de mapas para poder deixar ele mais rico, né, para vocês, porque o primeiro foi ao vivo e agora eu vou fazer ele mais gravadinho com todos os nossos
processos certinhos. Então, assim, obrigado pela participação de vocês, tá, gente? Se vocês quiserem temas, né? Cris, fala sobre isso, fala sobre aquilo, mito que você queira, deixe nos comentários dos posts. Não manda por direct, porque às vezes eu não consigo ver, porque tem muito direct. Manda nos comentários que eu vejo, boto no cronograma e dou um jeitinho lá. E deixa lá o teu nome, bota lá, porque ainda fala, esse dessa live, amor, é pra você. E aí ainda fala o seu nome, ainda vem com a camisa escrito, fulano, obrigado pelo tema. E aí a gente faz isso. Então, beijo, boa semana pra vocês. E divirtem-se no inferno de cada um, resgatem a Eurice de vocês e não olhem para trás. Jamais, meu amor. Só olha pra frente e com botox e batom. Beijo, gente!